Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Como é que funciona esse processo do General? Porque o General, em tese, qualquer profissão pode aplicar para esse visto, certo? Exceto quais? Exceto as profissões que estejam na lista de inelegível. Então, qualquer profissão que não estiver na lista de não elegível, aí você pode aplicar para o General Skills. Quais são os exemplos que estão na lista de inelegível? Cargos administrativos, por exemplo. Vamos dar um exemplo de recursos humanos. Assistente de recursos humanos é um cargo administrativo. Porém, se você falar de recursos humanos como um HR Business Partner, como um especialista de RH, cargos mais estratégicos, ele é sim considerado General Skills, dá para aplicar. Gerente não, como chama? Administrador financeiro, também. Recepcionista, mesma coisa, não vai estar elegível, porque são cargos puramente administrativos que qualquer pessoa na Irlanda ou dentro da União Europeia poderia desempenhar. Então, para que o governo vai dar um visto para um estrangeiro? Não vai. Por isso que ele entra na lista de inelegível. Então, qualquer profissão que não esteja na lista de inelegível, ele vai entrar na categoria de General Skills. Entendi. Aí, essa lista do General Skills. Aí a pessoa conseguiu um trabalho, conseguiu uma oferta de trabalho, aí ela faz a aplicação e tem a questão de você tem que provar que o mercado precisa, né? Você tem que publicar num jornal. Como é que funciona esse processo? É um pouco mais complicado, né? Ele é um processo mais chatinho, porque tem que fazer esse teste de mercado, né? Esse teste de mercado é para comprovar que não existe ou que tem poucas pessoas com os mesmos tipos de qualificação necessário que você como candidato tem para poder preencher aquela vaga, né? Então, se não tiver muitas outras opções no mercado, o teu visto pode prosseguir e você pode aplicar para o General Skills Work Permit. Como que funciona esse teste de mercados? Tem que fazer em 3 vias. A primeira delas é fazer a divulgação por 1 mês, 28 dias, no Jobs Ireland. Sabe quando você vai no Intrel e tem aquelas vagas lá? Então é praticamente isso. E esse fica disponível não só para a Irlanda, mas para o mercado europeu. Tem que fazer por 28 dias. Tem informações mandatórias que precisa colocar no advertisement, como chama isso em português, gente? Tipo classificados lá do jornal. Na divulgação da vaga, né? Então, por exemplo, tem que ter o nome da posição, né? Por exemplo, o engenheiro de tecnologia da informação. Tem que ter o nome da empresa que está contratando, tem que ter o salário anual, tem que ter a carga horária e também a descrição da vaga. Essas são as informações obrigatórias que tem que ter. Se faltar se você não colocar a carga horária, vai ser reprovado. E aí você tem que fazer o processo todo de novo. Então, Jobs Ireland é um deles que tem que fazer por 28 dias. Aí tem que fazer também no Jornal de Alcance Nacional. E esse, gente, tem custo, né? Mais ou menos aí uns 350 euros, dependendo. Também tem que ter as mesmas informações, né? As mandatórias. Anúncio não pode estar contradizendo o outro, então as informações têm que bater, tem que estar certinha. Porque se alguma coisa não estiver batendo, de novo o visto vai ser reprovado, né? E também e esse é por 3 dias apenas. E aí tem que fazer também num website qualquer ou em um jornal de alcance local. A gente gosta de fazer geralmente no Indeed, né? Porque é gratuito, aí você faz por 3 dias e pronto. Salvou tudo, aí sim você vai começar a aplicação do Work Permit. E daí a aplicação, dali para frente, é similar ao do Critical Skills. Nós vai fazer a aplicação no site do Ministério do Trabalho, vai colocar todas as informações da empresa, as informações do candidato que está sendo contratado, vai assinar o formulário de aplicação, vai colocar lá toda a documentação que precisa, então diplomas, passaporte, foto, tem documento da empresa que precisa colocar também, como o Tax Clearance Certificate, para comprovar que a empresa não tem nenhum débito com revenue, etc e tal. E aí vai fazer o pagamento do Work Permit. O pagamento, quanto custa a aplicação do visto de trabalho? Tanto do Critical Skills como do General Skills é o mesmo. Para 2 anos é 1.000 euros. 1.000 euros. 1.000 euros. Se o visto for recusado, depois de eu pagar esses 1.000 euros, o que acontece com esses 1.000 euros aí? Se ele for recusado, você tem direito a receber 90% do valor pago. Então, se foi você que pagou,
como aplicante, ou se a empresa que pagou como aplicante, então é sempre o aplicante que vai receber esses 90% de volta. Então, o aplicante vai ter os 90%. Então, de 1.000 euros, vai receber 900 euros de volta. É muito bom frisar isso também, porque muita gente, quando vai na empresa, a empresa fala, eu não patrocino visto. Na verdade, você pode conversar com a empresa e dizer, olha, eu estou disposto a pagar meu próprio visto, e você tem esse direito, né, de fazer isso. Sim. Então, se você quiser realmente aquele emprego e quiser falar assim para a empresa, olha, não precisa se preocupar, eu vou correr atrás da Michelle, vou lá falar com a Emirates, e eu mesmo vou pagar o meu visto aqui, você tem o direito de fazer isso. Exatamente. Então, você como candidato, você pode fazer o pagamento, ou a empresa pode fazer o pagamento. Se a empresa faz o pagamento, e isso é por lei, está escrito no Ministério do Trabalho, a empresa não pode deduzir ou descontar esse valor de você de nenhuma maneira. Sim. Tá? Então, isso é importante também frisar, porque tem empresa que fala, eu pago o valor do visto, mas aí se você sair da empresa em 1 ano, se você não ficar o mínimo de 2 anos, daí eu vou te descontar esse valor. Não pode. Então, se a empresa pagar, ela não pode descontar nada de você depois em relação ao processo de visto. Se você pagar, ok. Só que tem empresa que mesmo você falando que você vai pagar, eles não querem se envolver com o processo de visto. Aí não tem o que fazer, porque a empresa precisa te dar as informações da empresa e documentos da empresa para poder fazer a aplicação. E a oferta também, né? E a oferta de trabalho. E assim, eu tenho uma dica para quem tá, principalmente em empresas pequenas. Não deixe a empresa 100% com o processo. Principalmente nas empresas pequenas, porque às vezes eles não lidam com várias pessoas que precisam fazer esse processo do visto, eles não entendem direito o que é que, quais são os documentos necessários, então assim, não deixe, olha, vou deixar a empresa aplicar, eles disseram que vão resolver. Eu diria, fique em cima, mesmo que a empresa fale eu vou resolver, fique em cima, peça essas informações, diga para eles assim, se vocês precisarem de algo, podem me falar, porque se você deixar eles fazerem o processo todo, pode ser que eles cometam algum erro ali e o seu visto se atrase, né? Você já viu casos assim? Já. Eu tive uma cliente, por exemplo, que a empresa dela aplicou para Healthcare Assistant 2 vezes e nas 2 vezes foi negado. A primeira porque teve alguma coisa errada com o teste de mercado. A segunda tinha alguma outra coisa errada. E aí ela falou, agora ou eu volto pro Brasil e desisto, ou eu vejo alguém que possa me ajudar. E aí ela viu algumas pessoas me recomendando em algum grupo do Facebook, ela entrou em contato comigo, aí a gente fez o processo dela do começo, fizemos toda a divulgação da vaga de novo, fizemos tudo bonitinho, e aí o visto foi aprovado. Ela já estava no Brasil esperando o visto ser aprovado, porque nesse meio tempo o visto dela venceu, né, antes de mandar a última aplicação do visto, e aí ela foi pro Brasil aguardar, e graças a Deus, então, deu tudo certo, o visto foi aprovado, e ela entrou aqui na Irlanda na quinta-feira. Olha aí, tá vendo? Graças a Deus, que bom, né? Graças a Deus. Então é uma história que se a pessoa deixar muito na mão da empresa, pode dar problema. E um outro conselho é procurar ajuda. Procura uma empresa especializada para ajudar, porque às vezes a pessoa sozinha também não consegue. É muito importante isso. Eu tive um caso também agora para uma pessoa para Playgroup Leader, que é a professora de creche, né? E eles fizeram o processo sozinhos também. Infelizmente, teve algumas coisas erradas no processo, foi recusado e o visto já para vencer. Aí a gente fez toda a orientação para pedir a extensão do visto, né? E a gente fez a aplicação do visto do Work Permit, o visto de trabalho, exatamente no dia que o GNIB dela vence aqui. Já com a explicação, olha, ela fez o pedido da extensão, tá aqui o comprovante de que ela mandou o pedido de extensão pro correio, tudo tá bonitinho, tá agindo em boa fé, então a gente espera receber a resposta agora do Work Permit nas próximas 2 semanas. Entendi. É isso, eu acho assim, esses processos burocráticos, eu sei que é chato, mas tenta ficar de olho para não deixar tudo na mão de outra pessoa, até porque quando seu visto tá válido, é uma coisa. Quando seu visto expira, aí já a dificuldade triplica, né? Ou quadruplica, não sei, né? Mas então, se eu tenho uma dica que eu posso dar, eu não sou especialista aqui, mas é isso, fica de olho, né? Aí, beleza.
General Skills e Critical Skills, você falou um pouco das diferenças. O General precisa de uma burocracia um pouco maior, e na hora que consegue o visto, sua família não pode vir imediatamente, a não ser que tem uma chance. Eu gostei do que você falou, que é se vocês têm 2 como estudantes já morando aqui, e aí do casal conseguiu o visto de trabalho lá, então tem uma possibilidade do cônjuge permanecer aqui, né? Tem uma possibilidade, que é então, se você tem o visto Stamp 2 ativo na Irlanda, você já aplica então para o Stamp 3 direto, e na maioria das vezes ele é aprovado. Claro que sempre vai depender da avaliação da imigração, né? Sim. Mas na maioria das vezes ele é aprovado porque você já está aqui legalmente com um visto ativo, e eles não vão querer separar a família, assim, né? Sim. Mas, de novo, depende da análise da imigração, né, nesse sentido. Agora, se tua família não tá aqui ainda, tá lá no Brasil, aí o direito de reunificação familiar é a partir de 1 ano do momento que você começou a trabalhar aqui com teu work permit, com teu visto de trabalho. Outras coisas a respeito do General Skills. Você não pega Stamp 4 depois de 2 anos, e assim como é com o Critical Skills. Isso é a parte ruim, né? Você só vai pegar Stamp 4 depois de 5 anos. Só que tem uma regra, o site do Ministério do Trabalho diz que você só consegue aplicar para o Stamp 4 se você estiver 5 anos na mesma empresa. Ou seja, se você trocar de empresa nesse meio tempo, você tem que continuar renovando o teu General Skills. Você não consegue aplicar para o Stamp 4. Então é outra desvantagem. Mas, Michelle, isso significa que eu não posso mudar de emprego tendo Critical Skills ou General Skills? Não, você pode mudar, só que não pelo primeiro ano. No primeiro ano que você tem o teu visto de trabalho, você não pode mudar de trabalho, a não ser que alguma coisa muito grave aconteça que envolva o WRC, que é o órgão que vê os direitos do funcionário, né, e os direitos da empresa, etc e tal. Do contrário, você não pode mudar de emprego. Só pode mudar depois de completar 12 meses com o teu primeiro work permit, o visto de trabalho. Entendi. No caso, se rolar uma demissão. Se você for demitido da empresa, que a gente chama de redundancy, que a sua vaga não existe mais, você tem por direito 6 meses para conseguir achar outro emprego que aplique para um novo work permit, um novo visto de trabalho. Se você precisa de assessoria para casamento na Dinamarca, Irlanda do Norte ou Gibraltar, ou assessoria para vistos na Irlanda, fala com a Amy Weds. Clica aqui no link da descrição. E não esquece de dizer que veio pelo Boulder.